boa noite. Meu nome é Suelen Almeida. Hoje eu vou entrevistar o professor José Luiz Pereira Brits sobre a parte de higiene e segurança do trabalho nas instalações elétricas. Uma das maiores causas de acidentes de origem elétrica é o contato com condutores elétricos energizados, pois é um risco invisível e só é percebido quando atinge a vítima. Agora repare como alguns fatores que geralmente não são levados em consideração também são grandes causadores de acidentes de origem elétrica. Altas tensões podem dar origem a arcos elétricos, os quais criam buracos na isolação ou degradação química, reduzindo assim a resistência elétrica do isolamento. Além da tensão, existe a pressão. O vácuo pode causar o desprendimento de materiais voláteis dos isolantes orgânicos, causando vazios internos e consequente variação nas suas dimensões, perda de peso e, consequentemente, redução da sua resistividade. Calor e umidade também são grandes fatores de risco. A circulação da corrente em um condutor gera calor e o aumento da temperatura, podendo degradar certos materiais isolantes de condutores elétricos. Alguns materiais isolantes absorvem a umidade, o que faz com que a resistência deste diminua. Na parte de campo, tanto a parte de inovação, você já chegou a presenciar ou chegou ao seu conhecimento algum tipo de acidente nessa parte elétrica, alguma coisa mais grave? Não, claro, a empresa registra acidentes, infelizmente, né, de gravidade, algumas vezes, de várias ordens, não só de natureza elétrica, né, mas muitas vezes de natureza mecânica mesmo, queda de estrutura. Uma grande contribuição para esses acidentes é a questão da ataque de animais, principalmente pessoas que fazem trabalho em campo, em subestações, por exemplo, onde eu mesmo várias vezes trabalhei. O único acidente que eu sofri foi a picada de um marimbondo de cavalo. Numa subestação, né? Tem muitos animais peçonhentos, o pessoal que faz levantamento de áreas para faixa de servidão de rede, ataques de animais para leitoristas, por exemplo, né? Para pessoas que adentram propriedades que são vigiadas por animais. Isso tudo é muito comum, acidentes de carro também, de trânsito. Uma pesquisa realizada pela Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, divulgou estatísticas de acidentes elétricos em 2012. Das 278 mortes que ocorreram em 2012, 72% foram adultos e 28% crianças e adolescentes. Um dos principais fatores que determinam a gravidade de um choque é o percurso percorrido pela corrente elétrica no corpo da vítima. As correntes que passam pelo coração são as mais críticas. Quais equipamentos de segurança e medidas que vocês têm que tomar antes de chegar perto de algum equipamento ou até manusear um deles? Eu, quando adentrava uma instalação elétrica, invariavelmente sou obrigado, mesmo como prestador de serviço para a empresa, por exemplo, como pesquisador, se eu for numa subestação da CPFL amanhã para prestar algum serviço na área de pesquisa, eu terei que fazer um processo de integração, que é exigido pela NR10, inclusive, né? Que é um treinamento que me condiciona a trabalhar da mesma maneira como um funcionário da empresa trabalha. Então eu vou ter que entrar na subestação com botina adequada, né? Biqueira de aço, capacete, dependendo do que eu for, camisa de manga comprida. Dependendo do que eu for fazer, eu vou ter que usar luva. Se eu for usar ferramentas, eu vou ter que usar ferramentas com a isolação adequada, inclusive nos cabos, etc. Enfim. Essas imagens são alguns exemplos de equipamentos de proteção. Capacete, que é proteção para a cabeça. Cinto de segurança, que é proteção contra quedas. Ainda existem óculos, luvas e botas, para proteger contra risco mecânico, térmico ou elétrico. A NR10 é a norma regulamentadora que estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
Já que a gente começou a entrar um pouquinho no assunto de NR10, que é a principal norma regulamentadora para as instalações elétricas, gostaria que você me informasse assim, se tem algum ponto nessa norma que é mais importante que outros, o que a gente tem que focar mais quando a gente for estudar essa parte de norma regulamentadora para a segurança. Todos são importantes. Né? A importância apenas muda de âmbito. Por exemplo, na própria a NR10, ela trata de requisitos de controle, que são dispositivos, processos normativos que facilitam a verificação dos procedimentos que estão sendo adotados para garantir que esses procedimentos de fato estejam sendo adotados. A mesma norma estabelece esses procedimentos em outros âmbitos, por exemplo, projeto. Projeto de qualquer instalação já deve ter no projeto requisitos de projeto que garantam a segurança. Entendeu? Então, ninguém vai projetar uma estrutura que potencialize riscos, pelo contrário. Né? Então, tenta-se minimizar riscos o quanto possível, não obstante eles permanecem. Então, procedimentos para que, em havendo um fator de risco, não ocorram incidentes ou acidentes, é necessário que os procedimentos normativos sejam cumpridos. Então, a norma também estabelece esses procedimentos. Então, no projeto, ela estabelece. Nos procedimentos de segurança que definem quais são os equipamentos de segurança, quais são os métodos de abordagem das instalações, tal. Também a norma estabelece. Depois, no controle disso, a norma também estabelece. Hoje você vai ver quais as providências mais urgentes que deve tomar em caso de um choque elétrico. Ô, Silas, o que você estava fazendo no dia que você tomou o choque? Tava soltando pipa, aí meu primo buscou pipa no fio, aí ele catou o pregador amarrado numa linha e jogou no fio. Puxou pra perto do muro. Puxou o fio pra cá? É. E aquele local foi o local que caiu a pipa? É. Aí ele não alcançava, ele pediu pra me ajudar ele. Aí eu coloquei a mão pra fora do muro assim. Pra pegar o fio. É. Mas quando eu cheguei até ele, ele tinha acabado de ser arremessado. Pra onde? Ele caiu pra lá. Aí eu tentei, né, pressionei a mão aqui assim nele e tentei fazer uma respiração. E os pés estavam queimados também? Os pés estavam queimados, né, e o fogo foi tão intenso que provocou esses... Furou a pedra? Furou a pedra. Eram faíscas fortes. 2 buracos ali e ali embaixo do pé do senhor também. Aqui também. Isso. Choques elétricos mais graves, como o de Silas, podem ocasionar parada cardiorrespiratória. O coração para de bater e se a pessoa não for reanimada imediatamente, morre. Aí você põe o punho com força, 100 movimentos por minuto, esse é o ritmo certo. E é por isso que tem que jogar o peso do corpo em cima, assim. Porque se você usa só o braço, não aguenta, fica cansada logo. São 30 vezes a massagem e 2 vezes a respiração boca a boca. Como é que você faz? Você tem que tapar o nariz para soprar dentro da boca. E faz com toda a força. 1, 2 vezes. Solta e volta para a massagem. Agora, você imagina se você, naquela ânsia de querer tirá-lo daquela situação, agarrasse ele. Você teria sido eletrocutado junto com ele. E teria morrido os 2 naquela hora. Então a gente nunca deve fazer isso. Nessa hora tem que ter cabeça fria. E fazer de que jeito? O ideal é que você pegue uma toalha seca, um lençol seco, um cobertor seco, enlace a pessoa, puxa a pessoa sem encostar nela. Na última hipótese, se não tiver nada na mão, uma madeira, um rodo, uma coisa dessa, porque a madeira conduz mal a eletricidade, né? É preciso cuidar das instalações elétricas de sua casa. Um estudo mostrou que em 95% dos prédios elas são ruins ou péssimas. As casas brasileiras são cheias de gambiarras com fios ao alcance das mãos. Muitas lajes e puxadinhos são construídos perigosamente perto de postes, por onde passam fios com 13.000 volts. Uma descarga como a que fez o Silas perder o braço.